Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos Rafael Rodrigues da Costa, ele que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Prevenção e Repressão à Corrupção pela Universidade Estácio de Sá e é mestrando em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté. E também é chefe técnico da fiscalização aqui na Unidade Regional de São José dos Campos, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Rafael, muito obrigado aí por topar conversar conosco. Legal, Maurício. Obrigado. O prazer é meu e privilégio estar participando desse Pod Contas, expor um pouco da nossa pesquisa, que ela tem relação com a atividade do controle externo, tem relação direta com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a gente tenha o orgulho e a honra de participar, então fico lisonjeado em poder aí usufruir um pouco dessa ferramenta da casa e expor aos ouvintes do Pod Contas o resultado daquilo que a gente analisou aí a partir da nossa pesquisa. Perfeito, Rafael, falando muito bem apontado para você agora. A gente vai falar hoje sobre o artigo, que você escreveu e publicou na última edição da revista Cadernos aqui da Escola Paulista de Contas Públicas, que é o governo digital e o exercício do controle social, conceitos gerais e contribuições das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo DCESP. Isso aí, então o governo digital, tema super atual, controle social também é algo que é sempre promovido aí pela administração pública e as nossas ferramentas aqui da casa. Ou seja, vai ser uma ótima oportunidade para falar um pouquinho sobre esses três temas e como eles se relacionam, como muito bem você explicou no teu artigo. E já queria até começar pedindo para definir um pouquinho aqui para os nossos ouvintes o que é o controle social e qual também as principais normas que o regem. O controle social fala assim, trazer um pouco antes da temática que a gente propôs abordar, da questão do governo digital e como que isso pode ser atrelado ou não à questão da transparência, à questão do controle social, à questão da interação com o usuário do serviço público, Então, tratando de governo digital, o que seria, na prática, o governo digital, A gente, antes de falar e trazer exemplos, vamos trazer o princípio, o governo digital, analisando desde de lá de trás o que quer dizer o governo, o que quer dizer digital, O governo, da etimologia da palavra, que vem do latim, do gubernare, que vem do grego gobernal, que faz remessa, faz menção ao leme do navio, ou seja, aquele que é responsável por guiar, dirigir o todo, que é o navio, comparando a sociedade como se fosse um grande navio, o governante como se fosse um leme, capaz de direcionar os rumos daquela sociedade. Digital também na essência, o que quer dizer isso? Digital vem de dígito, que vem do latim dedo. Então, governo digital, como se você tivesse o governo na ponta dos dedos, mas não no sentido de ser o governante, porém de usufruir daquilo que o governo ele fornece para o cidadão. Então, trazendo para o nosso contexto, século XX, XXI, contemporâneo, o que durante o final do século XX e o princípio do século XXI que a gente está vivendo os 23 primeiros anos, como é que os governos evoluíram no sentido de tornarem-se mais próximos. Então, a gente está falando de estados democráticos, governos autoritários, e não tem a preocupação do controle social, não tem a preocupação de fazer-se transparentes ou prestar contas à sociedade, mas a gente tratando de governos democráticos que têm esse condão e essa inclinação a mostrar-se para a sociedade e a ter uma interação com o cidadão. A gente tem algumas ferramentas de governo, que é o que foi tratado no artigo, mas essa necessidade ela foi identificada por parte, sobretudo, de instituições governamentais de países ditos considerados desenvolvidos ao redor do planeta, percebendo assim uma crescente interação digital entre indivíduos e instituições. E a partir disso eles têm dedicado uma atenção muito relevante de forma a adequar essas novas tecnologias à sua atuação final. Então tem a atuação final, por exemplo, de uma Secretaria da Saúde, como que ela pode ser utilizada no governo digital. Um exemplo, mediante a disponibilização de prontuários eletrônicos,
eletrônicos ou a possibilidade de você marcar consultas via aplicativo, via internet, algo nesse sentido. Isso se aplica ao Tribunal de Contas também, não só como agente fiscalizador dos outros entes, mas também como um participante, como um agente governamental que deve, de forma ativa, disponibilizar meios, ferramentas para que essa interação com o cidadão seja a melhor possível. Então, nesse sentido, a gente tem algumas instituições governamentais mundo afora que elas foram um tanto quanto vanguardistas, elas começaram a se destacar no sentido de disponibilização de serviços públicos e também de transparência. Então, o que eu até citei na nossa pesquisa, o governo do Reino Unido, o governo do Chile, aqui na América do Sul, e, sobretudo, o governo do Canadá. Em termos de Estado Nacional Soberano, talvez seja o portal de governo nacional que mais ofereça serviços públicos. No Canadá e no Reino Unido também você tem acesso a uma infinidade de serviços, desde visto para trabalhador migrante, quanto para você procurar um emprego, ou marcar uma consulta, ou retirar documento. É um leque muito grande de possibilidades para o cidadão. E aí, a partir disso, esse conceito ele foi sendo espalhado como uma boa prática no mundo, e um governo bem estruturado, digital bem estruturado, ele é algo que tem sido perseguido pelo nosso país, pelo Brasil. Então, você mencionou quais que seriam as principais normas que regeriam, né, o governo digital no sentido de controle social. Então, a gente pode falar aqui que essa preocupação do Estado brasileiro em mostrar-se conhecido ou transparente à sociedade, ela teve como um marco legal muito importante a Lei de Acesso à Informação, né, a Lei 12.527 de 2011, e a partir dessa lei, outros dispositivos eles foram sendo acrescentados e evoluindo o conceito de transparência, trazendo isso para outros entes, não só para o ente federal, apesar da Lei de Acesso à Informação ela ser abrangente para todo o país, até culminar no ano de 2021 na chamada LGD, Lei do Governo Digital, que é a Lei 14.129 de 2021. Então, essa lei ela veio a partir da Estratégia Nacional do Governo Digital, estabelecida pelo governo federal no final de 2019 para viger entre 2020 e 2022. Essa estratégia foi prorrogada para 2023 e o governo federal tem trabalhado em outra estratégia, ou melhor dizendo, uma estratégia aperfeiçoada para o ano de 2024 em diante. Então, pensando nisso tudo, né, a Lei de Acesso à Informação ela tem uma abrangência que ela é para todos os entes da federação, mas a Lei de Governo Digital não. Ela só remete-se às instituições federais de governo, né? Então, existe o desafio dos outros entes, de estados, municípios e de outros órgãos e instituições públicas, dentre as quais se inclui o nosso Tribunal de Contas, de mostrar-se presente à sociedade, de dispor de mecanismos e de meios de governo digital para que essa interface com o cidadão ela seja a melhor possível. Então, de forma objetiva, né? Depois de trazer os princípios, os conceitos, como é que foi evoluindo através dos tempos, eu posso trazer aqui, por exemplo, uma definição que ela está no portal do TCU, Tribunal de Contas da União, do que é governo digital. Ele tem essa pergunta e traz a resposta segundo a interpretação do TCU, dizendo que a intensificação do uso de tecnologias de informação e comunicação ela conduziu a uma nova forma de governos ao redor do mundo, de forma a interagir com a sociedade, é o que a gente já abordou, né? Então, com a incessante evolução das tecnologias, cada hora tem uma coisa nova e a gente até muitas vezes é difícil de acompanhar tudo isso, o governo eletrônico foi sendo substituído pelo governo digital. Então, não só mecanismos eletrônicos de governo, mas o governo que seja disponibilizado, ou que, melhor dizendo, que a prestação de serviços governamentais seja disponibilizada ao alcance da palma da mão de qualquer um, de fato sendo digital, né? Então, esse conceito de vem sendo trabalhado, evoluído, vem ganhando notoriedade. Hoje, por exemplo, é até uma das questões do IAGM, se o ente já estabeleceu algum normativo referente à implantação do governo digital ou não. Porque a gente tem isso no âmbito federal, tem os decretos, e culminou no decreto, talvez, aí o que ganhou mais notoriedade e que muitos de nós usamos, que é o decreto 9756 de 2019, que instituiu o Portal Único, o famoso gov.br, que a partir de um
um único login e senha. A ideia, isso ainda não está 100% consumado, mas a ideia é que você tenha acesso a qualquer serviço público federal ou a qualquer órgão, desde a uma certidão no INSS, a consulta, por exemplo, de uma decisão do TCU, a partir desse login único gov.br. Né? Então, e no âmbito do Estado de São Paulo, o que a gente tem? Né? A gente teve uma importante modificação recente, por meio do decreto 67435, de 1º de janeiro agora de 2023, a Secretaria de Orçamento e Gestão ela teve sua nomenclatura modificada para a Secretaria de Gestão e Governo Digital. Então, a preocupação de trazer esse conceito aí de forma mais notória e prática aqui no âmbito do Estado de São Paulo, que é o que a gente que eu tentei pesquisar a partir desse trabalho também para trazer isso aí de forma mais prática e notória para a sociedade. Perfeito, Rafael, é isso mesmo. Acho que você já começou relacionando muito bem esses conceitos aí de governo digital com controle social, explicando um pouco dos dois. Eu queria até aprofundar um pouco mais esse ponto, e justamente perguntando, por um lado, qual a importância aí do controle social e como, de fato, que eles se relacionam com o governo digital, no sentido de como o governo digital, esses conceitos, normas e tal, podem auxiliar ou ajudar nesse controle social. Então, a gente acredito que primeiro precisa pensar na essência de cada órgão da administração pública. Então, tem órgãos com atividade, cuja atividade finalística ela vai mais ao encontro daquilo que a sociedade precisa no dia a dia, e outros nem tanto, são atividades meio, que é o caso do Tribunal de Contas. Então, o exemplo que eu dei anteriormente de ferramentas de governo digital para uma Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, que aí vai dispor de, por exemplo, possibilidade de marcar consulta, ou prontuário eletrônico, ou funcionamento de unidades básicas de saúde. O governo digital pode ajudar nesse sentido a que a sociedade ela conheça aquilo que ela tem à disposição e como que ela pode utilizar isso no dia a dia. E tratando de órgãos de controle externo, no nosso caso, Tribunal de Contas, a gente desenvolve uma atividade meio. O cidadão médio ele não vai se importar muito no que o Tribunal de Contas ele faz, a não ser que ele se depare numa real situação de uma ineficiência do serviço público. Ele pergunta, nossa, mas quem que seria responsável por verificar, por fiscalizar isso aqui? Tribunal de Contas, se ele tiver o conhecimento das competências do Tribunal de Contas. Então, como que eu faço para contratar o Tribunal de Contas? E aí, o Tribunal de Contas, mostrando-se presente, ele induz a que a sociedade ela tenha essa interação maior. Então, eu até citei uma pesquisa da Carla Dantas, agora de 2022, que ela trouxe 4 pilares, assim, no sentido de aprofundar o conceito de controle social e governo digital. Para que serve e como que uma coisa se atrela à outra. Então, ela trouxe 4 pilares aqui, que isso tem o viés de otimizar recursos, de reduzir a burocracia, de economizar recursos, sejam humanos, financeiros, sociais, materiais, e, por fim, melhorar a qualidade dos serviços públicos. Então, aquela ideia que a gente tinha no passado de uma pessoa que, se precisasse de determinado serviço, em qualquer âmbito do governo que fosse, ela teria que se encaminhar pessoalmente uma repartição e protocolar a sua demanda, e aí aguardar um prazo de não sei quantos dias e a demanda ser respondida, mas aí tinha um risco de extravio do papel, de chuva, de incêndio, entre outras coisas, e aí depois a pessoa voltava, seu processo ainda está em análise e tal, volta daqui a tantos dias. Essa visão de interação de serviço público com o cidadão, acredito que a gente está num estágio da sociedade que ela precisa ser superada. O que a gente tem de tecnologia disponível nos permite galgar voos maiores e de maior qualidade. Então, a sociedade ela demanda, a tecnologia ela desenvolve-se, e a sociedade ela tem feito uso para entretenimento, para lazer, para estudo, para trabalho e também para a busca de serviços institucionais, seja por empresas privadas ou seja pelo governo. Então, o controle social ele é essencial, porque, como a gente falou no começo, um Estado democrático de direito que se preze, ele deve mostrar-se presente à sociedade, ele deve ser transparente, não ter qualquer tipo de
restrição ao controle social. Mas, para isso, se não disponibilizar de ferramentas efetivas que facilitem para o cidadão médio ter interação com aquilo que o governo propõe-se a fazer, talvez essa busca pela transparência ela seja prejudicada. E, consequentemente, o controle social ele ficará em um patamar aquém do que poderia ser caso a gente tivesse ferramentas mais elaboradas. Então, nesse sentido, como é que está o Brasil, a sua posição no mundo, como que o mundo tem trabalhado o conceito de governo digital e como que o Brasil está nisso tudo, né? A gente tem uma pesquisa da Organização do Desenvolvimento Econômico, da OCDE, que alguns países não participaram, alguns países desenvolvidos, que prejudicou um pouco a estratificação da pesquisa, mas ela é bem recente, de 2020, e trouxe um dado interessante, que o Brasil ele não está numa posição de destaque, mas também não está numa posição tão ruim, né? O Brasil ocupa aí, entre os 54 países pesquisados, a 20ª posição no que se refere à interação com a sociedade. E houve outra pesquisa, essa foi feita pela ONU, um ranking da ONU sobre o governo digital foi feita bem recente, agora em 2022, ela é feita de 2 em 2 anos, então uma série que começou em 2010, ela mostra que em um total de 194 países, o Brasil ocupou em 2022 a 49ª posição. Então, não está aí entre os cabeças, mas também a gente não está assim em um patamar tão aquém daquele que deveria, né? Então, esse indicador da ONU, ele se traduz numa nota como o IDH, e aí esse indicador ele varia de 0 a 1. Então, só para ter uma noção, né? A Dinamarca, que é a primeira colocada, ela está 0,90, tem a nota de 0,97. E aí o primeiro das Américas é os Estados Unidos, na 10ª posição. E aqui na América do Sul a gente tem o Uruguai, que é o 35º, melhor classificado, que a nota do Uruguai é 0,83. Então, na Dinamarca para o Uruguai já tem um gap aí de 0,97 para 0,83. E aí, aqui na América do Sul, a gente ainda tem o Chile em 36º, tem a Argentina em 41º e o Brasil em 49º. A nota do Brasil é 0,79. Então, tem espaço para evoluir? Logicamente que tem, mas se a gente for comparar, por exemplo, com o que era na primeira pesquisa em 2010, a nota do Brasil era 0,50. Então, o mundo inteiro tem evoluído nisso, o Brasil também. E tem aí, ao longo do tempo, ganho algumas posições, poucas, mas tem ganho, mas buscado, e acredito, como já mencionei antes, que o gov.br, essa plataforma, ela foi um grande marco e tem ajudado muito e tem se disseminado. Hoje você pode, por exemplo, verificar a restituição do imposto de renda por meio do gov.br, checar um CPF, se é verdadeiro ou não, e tantos outros serviços públicos federais. Então, eu acredito que o controle social, o governo digital tem evoluído de forma que eu sou otimista com relação ao futuro, né? A questão a gente não tem só o governo federal, a gente tem governos estaduais e municipais que talvez seja o maior desafio, sobretudo municípios pequenos, como que eles vão se adequar às ferramentas tecnológicas, como que eles vão conversar com o cidadão do século XXI, como que isso vai se dar com a geração Z, etc. Então, são desafios que a gente precisa entender no tempo que a gente vive e como que vamos lidar com isso no futuro, né? Então, a gente falou aí, o trabalho ele se dedicou mais a verificar a interação do Tribunal de Contas de São Paulo, do TCE/SP, e comparando também com outros tribunais pelo Brasil. Muito bom, Rafael. Você mencionou algumas coisas que para mim já me afetaram aí, coisas que eu vejo assim no meu dia a dia. O Brasil realmente tinha uma cultura muito assim do papel, uma cultura muito da burocracia aí, papel que tinha que ser carimbado por A, por B, por C, por D. Aí pega qualquer coisa que você ia fazer, você tinha que pegar 500 documentos em órgãos diferentes, e justamente órgãos municipais, estaduais e federais. Então assim, tinha uma cultura muito burocrática, e eu vejo que isso de uns anos para cá começou a se ver isso como um problema e começou-se a se agir para diminuir esse problema, a ponto desse gov.br aí ser de fato uma transformação aí. Eu vejo que você falou sobre restituição, mas a própria declaração acho que facilitou muito também. Eu vejo como
hoje é mais fácil você fazer algumas coisas que o GovBR simplificou para ti. Então, eu acho muito legal. Uma grande evolução, uma grande questão aí que o Brasil tá colocando. E aí também até outras novas, que não são exatamente governo digital, mas que eu vejo que impactou, que até um tempo atrás você precisava, qualquer documento que você ia levar no órgão público, você precisava ter ele em mais de uma via, também reconhecido. Hoje não, hoje muitos órgãos aceitam que o próprio servidor público que está te atendendo, ele vai poder verificar ali se aquele que está na foto é você e ele mesmo te aceita ali, que é também outra evolução. Então, muito legal esses pontos e eu vejo como na minha própria vida aí, pessoal, tem afetado. E assim, o Tribunal de Contas, eu acho que acaba tendo um papel aí, né? Talvez de orientação, talvez de incentivo. E aí, justamente, queria que você comentasse esse ponto, assim, qual o papel aí dos Tribunais de Contas? E aí, aproveito também para puxar um negócio que está no seu artigo, que eu achei muito curioso também, sobre o fato de que os Tribunais de Contas não são muito conhecidos, né? Isso é muito verdade. Aqui na Escola de Contas a gente tem um projeto que se chama Conheça o TCESP, né, que é justamente para explicar para a sociedade civil, e aí a gente recebe muitos estudantes, né, universitários, às vezes de ensino médio também, ou também servidores públicos, principalmente dos municípios aí de São Paulo, mas realmente as pessoas conhecem pouco o tribunal. Então eu queria que você comentasse essas duas coisas aí, o papel do Tribunal de Contas aí, principalmente no que se refere a governo digital, e também esse fato aí das pessoas conhecerem pouco o tribunal. É interessante a gente pensar que como que a sociedade vai controlar ou vai exercer o controle daquilo que ela sequer conhece, ou se conhece daquilo que ela não sabe para que serve. Então, é muito comum. Eu trabalho no TCESP desde 2012, e aí surgem conversas com familiares, com amigos, perguntam onde é que você trabalha, e vem aquela fala, no Tribunal de Contas, eu tô com uma ação lá, não sei o que, de danos morais, confunde com o Tribunal de Justiça, ou confunde com o Tribunal Federal, Tribunal do Trabalho, etc., aquela coisa toda. Então, será que a sociedade conhece mesmo os tribunais de contas e a sua competência constitucional? Não conhece, ou conhecendo pouco, o controle social, ele obviamente vai ser prejudicado. Repetindo, como é que você controla aquilo que você não conhece, ou se você conhece de forma tão superficial a ponto de não saber o que faz, né? Então, você tem uma pesquisa, ela é de 2016, ela foi feita pelo antigo Instituto Ibope. Não é tão atual assim, mas é mais recente que a gente tem. Ela foi promovida, melhor dizendo, foi contratada pela Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. E a pergunta era simples: você sabe o que faz o Tribunal de Contas? E 2/3 dos entrevistados sequer sabiam o que fazia. O outro 1/3 se arriscou a responder, desse 1/3, boa parte trouxe respostas equivocadas, e a gente viu aí um extrato de 17% daqueles que tinham uma resposta minimamente satisfatória com o que de fato era a competência, o que faz um Tribunal de Contas. Então, os tribunais, eles têm aí esse desafio de tornarem-se mais conhecidos da sociedade. Mas, assim, a gente também tem que ter uma certa cautela, que essa não é a nossa atribuição primordial. Conforme o artigo 71 da Constituição, já existe um leque enorme de atribuições dos tribunais de contas, do TCU, e reverberando nos estaduais. E, nesse sentido, a comunicação institucional, por assim dizer, ela não é a principal atribuição, nem deve ser dos tribunais de contas, porque, como a gente abordou anteriormente, é uma área meio. Mas não deixa de ser um pilar essencial, porque se os tribunais eles desejam fazer-se relevante para a sociedade, eles terão relevância sendo conhecidos por aqueles a quem eles se propõem a servir. Então, pensando nisso,
pesquisei que tem um artigo, uma fala que ela ficou muito notável e popular do antigo conselheiro Anhanha Melo, daqui do TCSP. Não é só nome de avenida, foi um conselheiro aqui que serviu no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Um artigo bem pequeno, que é de novembro do ano de 1990. O nome do artigo é Tribunal de Contas, esse desconhecido, em 3 pontinhos. Ele traz de forma tanto quanto morada, didática, até poética, um pouco da angústia de alguém que está no tribunal, mas que entende que a sua instituição não é conhecida como deveria ser. Então, ele menciona alguns que o vislumbram como auxiliar do Poder Legislativo, os que o supõem como apêndice do Poder Executivo, sonhadores como nós que o adivinham dentre os órgãos do Poder Judiciário e os que plasmam até com o quarto poder. Houve marchas e contramarchas de seu heróico destino. Dizemos heróico porque, o mais das vezes, incompreendido e acusado de não ser mais atuante e eficaz. São análises supérfluas e desavisadas. Então, assim, mas não adianta também a gente ficar lamentando. A gente precisa, como instituição, entender as situações que precisamos evoluir para que a gente se faça presente na sociedade, né? Então, o trabalho se propôs a defender a ideia de que apesar de não ser a principal atribuição do Tribunal de Contas mostrar-se quem é, mas essa relevância, a relevância desse assunto ela não pode ser desconsiderada, porque a sociedade carece de informações de qualidade. Então, como é que os tribunais podem trabalhar nesse sentido? A gente tem tantas ferramentas tecnológicas hoje, a gente tem aí os aplicativos, a gente tem YouTube, a gente tem as ferramentas mais antigas aí de interação eletrônica, como a TV aberta e tal. E os tribunais eles devem fazer uso dessas ferramentas que estão à disposição deles e da sociedade para que possam adentrar aí na rotina dos brasileiros e, de fato, serem mais ativos e participantes no recebimento de denúncias, na tratativa com problemáticas sociais diversas. Então, nesse sentido, eu acho que os tribunais tendem a evoluir, mas ainda existe um caminho que ele não é um caminho fácil e nem curto a ser percorrido. Sem dúvida. Tem que sempre estar pensando em como melhorar, né? Não pode ficar parado. E no caso do Tribunal de Contas, não só melhorar, mas também esse passo de se tornar conhecido. Eu acho que melhorou um pouco desde o artigo do Anhanha Melo, mas só um pouco, né? Também não melhorou tanto assim. Eu acho que continua razoavelmente desconhecido, mas hoje em dia, pelo menos, eu vejo que saem umas matérias assim com um trabalho positivo, às vezes na mídia, né? Os jornais falam, o Tribunal de Contas fiscalizou as escolas, né? Principalmente aquela nossa fiscalização ordenada, né? Isso daí eu acho que pelo menos a imprensa gosta, é algo bastante positivo, né? Mostra que a gente fiscalizou merenda, aí quando fiscalizou hospital, medicamento vencido, mais condições de guarda dos insumos, né? Então eu acho que hoje em dia sai alguma coisa e alguma coisa positiva também, né? Não só sai quando, sei lá, aconteceu alguma coisa errada, aí vai lá e não é só isso, né? Também tem a atividade. Isso é bem, bem legal. E aí, mas outro ponto que você também menciona muito, muito bem no artigo sobre os tribunais de contas, especialmente sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é sobre as ferramentas que podem auxiliar, né, o cidadão no controle social, ferramentas digitais, né, e também faz uma pequena comparação com outros tribunais, né. Aí eu queria que você compartilhasse, que eu achei um ponto especialmente assim, interessante do artigo, sabe, Rafael? As ferramentas, as que existem, elas estão à disposição da sociedade e outras estão surgindo a todo momento. Então, a gente tem ferramentas também que já tornaram-se obsoletas, né? Por exemplo, ICQ, Orkut, Facebook, ele está aos poucos perdendo notoriedade. Aí o Instagram, ele está mais na crista da onda. E isso aí, eu acredito que é algo que vai ser uma tendência no futuro. A gente tem ferramentas
ferramentas hoje que podem não ser importantes. Então, os tribunais, eles, ao mesmo tempo, eles têm que ter cautela. Surgiu uma rede social nova, já vamos abrir nossa conta institucional e jogar informações lá. Não, acho que a gente não precisa ter assim, o afã de querer mostrar-se em tudo que é ferramenta tecnológica disponível, mas naquelas que são consolidadas, eu creio que os tribunais, eles têm que ter a preocupação de mostrarem-se presentes para a sociedade. Então, eu me debrucei aqui em verificar basicamente dois nichos de atuação tecnológicos que qualquer órgão público pode, ou deve, melhor dizendo, propor se oferecer, que é a funcionalidade via aplicativos para celular e a comunicação institucional no YouTube. Utilizei como objeto da minha pesquisa apenas o YouTube, mas tem outros, como o Instagram, que vem, como eu já mencionei, vem ganhando bastante relevância ultimamente. Então, mas o porquê que eu me propus a pesquisar aplicativos, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas acessam a rede mundial de computadores, a internet, não por meio de um computador de mesa ou por meio de um notebook, mas acessam na palma da sua mão. Então, todo sentido você falar de governo digital, você podendo acessar serviços públicos na palma de sua mão, literalmente, com um dispositivo móvel, um celular. E aí eu fiz o comparativo com outros tribunais de contas, porque assim, não foi com o intuito de expor instituição X ou Y, mas é porque a gente precisa fazer comparação com os nossos pares, eventualmente trazer informações de outros, mas não faria sentido comparar um tribunal de contas com uma secretaria de meio ambiente, por exemplo. São atuações institucionais muito, muito diferentes. Então, qual foi a nossa proposta? Foi verificar aí nas lojas aí de aplicativos, de dispositivos móveis, quais são os tribunais de contas no Brasil, dentre as 33 cortes de contas, quais que possuem aplicativos e das que possuem, quais são as funcionalidades que tem à disposição. E aí, para uma grata surpresa para a gente, que é da casa, né, que é do TCESP, com base na pesquisa, a gente observou que o nosso aplicativo aqui do TCE, que ele é o que tem maior número de funcionalidades. 13 funcionalidades ao todo, inclusive as mídias da Escola de Contas, elas estão todas lá no aplicativo, os cursos, o pós-contas, está tudo lá no meio do aplicativo, você pode acessar tudo. Então, e tem outras, começou na verdade com o aplicativo Fiscalize com o TCESP, que você podia tirar fotos e mandar denúncia para o tribunal em tempo real, etc. E aí foi ganhando forma cada vez maior. Então, você tem hoje, por exemplo, o link de painéis. Você tem acesso ali a nada menos do que 14 painéis diferentes de temáticas relevantes. Por exemplo, o que foi gasto com a despoluição dos rios Pinheiros e Tietê, ou painel de obras públicas, ou painel do terceiro setor, painel dos... Já está entrando em desuso aí, capaz de sair daqui a um tempo, mas o painel de gastos da Covid-19, o IAGM, tem tudo lá no aplicativo do TCESP. E a gente, fazendo a comparação com outros tribunais. Então, dos 33, uma surpresa que não foi tão agradável assim foi descobrir que 25 tribunais de contas do Brasil ainda não sequer instituíram seus aplicativos próprios. Então, creio que estão perdendo uma grande oportunidade de interação com a sociedade. E dos outros que instituíram, dos outros 7, além do TCE de São Paulo, a gente tem o TCU, que tem 7 funcionalidades aplicativo, o TCE de Santa Catarina, aplicativo que tem 5 funcionalidades, o TCE do Rio Grande do Norte com 7 também, o TCE do Rio de Janeiro com 9, do Espírito Santo com 8, do Amapá com 8 e o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, com 2 funcionalidades. Mas assim, não é o número de funcionalidades pura e simples que vai dizer se aquele aplicativo é relevante ou não. Porque no caso, por exemplo, do TCE do Estado do Rio de Janeiro, apesar de ter 9 funcionalidades, todas elas são direcionadas a partes processuais. Então, nenhuma de fato
usuário final do serviço público, que é o cidadão. Então lá você tem, por exemplo, pautas, histórico de sessões, link para defesa oral, súmulas. O cidadão médio ele não está interessado em nada disso, ele está interessado em como que ele pode utilizar-se dessa instituição, Corte de Contas, responsável por auxiliar o legislativo no controle externo, para que tenha a sua demanda do serviço público final atendido. E aí tem, por exemplo, sob outra ótica, o Tribunal de Contas do Espírito Santo tem uma funcionalidade a menos que o Tribunal de Contas do Rio, mas lá tem, por exemplo, a ouvidoria, você tem um link, melhor dizendo, para a escola de contas, você tem notícias, além das ferramentas para parte, sessões, etc. E o que eu pude observar é que o nosso aí, o TCE-SP, está assim, tendo uma certa notoriedade, um certo destaque comparando-se com outros. Mas o maior desafio, assim, em termos de país, em termos do Brasil, seja a instituição, o pontapé inicial, por parte da grande maioria dos tribunais de contas. Então, assim, entendo que o TCE-SP ocupa um papel de vanguarda, no sentido de ofertar o uso de uma ferramenta prática, digital, acessível para o cidadão usuário dos serviços públicos finais. E, pelo que se nota, dos tribunais que possuem aplicativo, há um caminho grande para evoluir e, sobretudo, daqueles que sequer fizeram seus aplicativos, precisam aí dar o primeiro passo, né? E aí o outro viés da nossa pesquisa foi analisar a relevância deles no YouTube. O YouTube é uma ferramenta que foi criada em 2005, o primeiro vídeo foi em 2005, então aí já está completando a maioridade, 18 anos, e é uma ferramenta extremamente relevante aí. Todo mundo que usa um dispositivo móvel tem o aplicativo do YouTube, figurinha carimbada. Como é que os tribunais de contas têm feito uso disso? E como que foi a nossa metodologia para tentar entender se os canais de YouTube são relevantes ou não? Bom, primeiro foi verificar quais tribunais de contas possuíam canais próprios no YouTube. E aí foi uma boa surpresa que todos os tribunais de contas do país possuem canais próprios, ou melhor dizendo, não são todos, mas alguns poucos que não têm canal próprio. É o caso do TCE do Rio de Janeiro, o TCE de Pernambuco e do TCE do Espírito Santo. Eles, apesar de não terem canal próprio, eles têm canal da Escola de Contas, então mantém aí uma interação com o cidadão. Falei Espírito Santo, eu errei, que na verdade é o Tribunal de Contas de Alagoas, mas enfim, todos eles têm alguma forma de interação nessa plataforma aí que é o YouTube, né? E poucos tribunais eles têm canais de contas próprios e também na Escola de Contas, que é o caso nosso aqui do TCE-SP. Então, como é que foi a ideia para verificar a relevância aí dos canais e dos vídeos que têm sido disponibilizados? Foi verificar o número de vídeos e a quantidade de visualizações total que aquele canal possui. Então, com base nessa pesquisa, eu observei que a média dos tribunais de contas brasileiros, a média de visualizações por vídeos é de 407 espectadores ou visualizações por cada vídeo que é postado. E os vídeos aqui do TCE-SP têm a média de 410, então está bem aí na média do Brasil. Mas também estendi a pesquisa para verificar a quantidade de visualizações dos vídeos promovidos pela Escola de Contas. E nisso há um destaque bem interessante por parte da IPCP. A média de visualizações de vídeo de Escola de Contas no Brasil é 425, próximo ao que a gente tinha abordado nos canais dos tribunais de contas, só que a média de visualizações por vídeo da IPCP é de 2.713, bem maior. Então, a gente, com base nisso, nessa simples metodologia, mas bem aplicada e prática, observa que os vídeos da Escola de Contas eles têm uma preponderância que ela é destacável se a gente for comparar aí com o Brasil. E aí, nisso, a gente acaba entendendo um pouco disso, verificando o que a EPCP e o que o Tribunal de Contas de São Paulo eles têm tentado expor à sociedade, para se mostrar em relevâncias de fato. Hoje a gente tem o Descobrindo o TCE-SP, que é um videocast bem interessante, já tem aí dezenas de episódios, videozinhos curtos de 2 minutos e outras entrevistas um pouco mais longas.
E como você mencionou, as fiscalizações ordenadas, elas estão ajudando os tribunais, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil inteiro, a ganhar notoriedade. Isso tem impactado na mídia, mas a transparência ativa ou a comunicação social ativa, ela não deixa de ser muito importante, e nesse sentido as ferramentas elas devem ser usadas, como eu mencionei aqui, foram duas objeto da nossa análise, o YouTube como uma delas e outra a disponibilização de aplicativos, mas tem tantas outras aí, Twitter, Instagram e outras que podem servir para uma aproximação com o cidadão, usuário final, de forma que ele entenda, saiba, possa controlar os tribunais de contas e possa usufruir dos serviços que a gente tem a oferecer e disponibilizar, porque a nossa ideia, no fim das contas, é trazer o melhor serviço público possível e ser, de fato, diferença na vida das pessoas. Exatamente, Rafael, essa é a nossa missão aí, realmente gerar um impacto positivo, né, na vida do cidadão. E assim, você já falou muito bem, mas queria abrir aqui para antes de finalizar, você abrir para alguma consideração final aí sobre a tua pesquisa. Então, a gente, assim, trazendo um olhar final panorâmico, né, eu pude constatar que, tocante à elaboração normativa, ou seja, leis e efetividade de ações no campo do governo digital, a posição que o Brasil ocupa frente ao cenário mundial, ela não é uma posição das derradeiras ou das últimas, uma posição intermediária, de intermediário para cima, o que é bom, né, o que é excelente. Mas isso não anula o fato de que nós temos um longo caminho a percorrer. E é um desafio, sobretudo para os entes públicos de menor expressão, preponderância, relevância, que possuem um grau de recursos, seja físicos, orçamentários, pessoais, mais restrito, para serem mais participativos no sentido de ofertar serviços públicos de forma digital, para que, de fato, a gente tenha a ideia na palma da nossa mão, na ponta dos dedos, serviços que antes a gente precisava se deslocar, etc. Então, o Brasil não ocupa uma posição dos piores, mas também a gente entende que precisa evoluir bastante. E os tribunais de contas, nesse sentido, eles têm aí um desafio grande, que além de disponibilizar serviços, ganharem uma notoriedade um pouco maior para que se façam conhecidos, que esse patamar aí de 17% de entrevistados que declararam corretamente as atribuições de tribunais de contas, ele possa aí no futuro ter percentuais mais relevantes, né? mais importantes e maiores. Então, a gente observou, né, que tanto na divulgação das atividades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto na interação com o cidadão, creio que a gente tem mostrado aí uma evolução e um papel de destaque frente aos demais tribunais de contas brasileiros, mas isso não deve servir de exposição negativa ou desincentivo aos demais, mas sim de busca por aperfeiçoamento e quem sabe aí o TCE-SP possa ser uma referência para outros entes, né, de controle externo ou de atividades correlatas no país. Então, assim, eu creio que a gente vive num mundo que traz inúmeros desafios, e a pesquisa ela é importante, ela é relevante, e o nosso tribunal disponibiliza aí da revista Cadernos. Então fica meu recado, meu incentivo para que outros possam debruçar-se em temas que entendam como relevantes, em problemáticas que demandem reflexão e pesquisa, e que possam aí, seguindo os passos do método científico, desenvolver trabalhos que venham a trazer conteúdos novos tanto na revista Cadernos quanto aqui no Pod Contas. Creio que esse é um caminho que a gente possa adotar aí dentro da casa, e também para os interessados do público externo possam usufruir disso, de forma a gente ter cada vez mais a discussão de temas e evoluir junto como instituição e como sociedade. Exatamente, Rafael. A sociedade precisa evoluir, nós também, e de uma forma ajudando, né? Um ajudando o outro aí. Acho que realmente o papel do Tribunal de Contas é central, tanto para auxiliar no controle social, como na implementação do governo digital. Então, acho que os temas estão muito bem relacionados com o nosso papel.
Então, queria te agradecer aí pela exposição e pelo artigo, e na realidade parabenizar também pelo artigo aí publicado na última edição da revista, e aviso também a todos que o link para o artigo completo está na descrição do episódio. Então é isso, Rafael, muito obrigado aí pela participação. Maravilha, Maurício, muito obrigado, agradeço mais uma vez, grande abraço.